Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cecília Velho e vou resolver mais uma questão de equação do segundo grau com vocês. Essa questão diz o seguinte: a soma das raízes da equação 4x² mais 4x menos 8 igual a zero é igual a... Bom, primeira coisa que a gente tem que saber é o que são as raízes de uma equação de segundo grau. As raízes de uma equação são os números que satisfazem a igualdade. Então, se a pergunta fosse quais são as raízes, bastaria a gente testar as alternativas. Então, por exemplo, se menos 4 fosse uma raiz, significaria que no lugar do x eu colocaria menos 4, elevaria ao quadrado, multiplicaria por 4, aqui ó, tá vendo? Mais 4 vezes menos 4 menos 8, e isso daqui ia dar igual a zero. Ou seja, troco o valor da raiz no x aqui e essa igualdade é satisfeita. Porém, a pergunta não é essa, né? A pergunta é: qual é a soma das raízes da equação? Lembrando que uma equação do segundo grau pode ter até duas raízes. Então, a gente tem que descobrir quais são essas raízes, fazer a soma para poder concluir esse exercício. Bom, então eu coloquei aqui essa equação aqui, 4x² mais 4x menos 8 igual a zero. O que a gente percebe? Que todos os coeficientes dessa equação e o termo independente são múltiplos de 4. Então, para que essa equação se torne uma equação mais fácil de ser resolvida, com números menores, a primeira coisa que eu vou fazer é dividir tudo por 4. Quando eu tenho uma equação com todos os números múltiplos de um número inteiro, eu posso dividir toda ela para que ela se torne mais simples. Ela vai se tornar uma equação mais simples, equivalente a uma outra, e as raízes serão as mesmas. Então, olha só, 4x² dividido por 4 fica x ao quadrado, mais 4x dividido por 4, 1x, menos 8 dividido por 4, 2. Tudo isso igual a zero. Agora, nós podemos resolver ou pela fórmula de Bhaskara ou pela fatoração. A fatoração, para quem não lembra, é aquela fatoração por soma e produto. Então, é o seguinte, a gente abre dois parênteses, coloca uma igualdade, coloca um zero, coloca o x aqui, um x aqui, e aí a gente pensa assim, ó, soma e produto. E a pergunta é, quais dois números que a soma vai dar o coeficiente aqui do x e o produto vai dar o termo independente. Lembrando que o coeficiente do x aqui é o 1, tá? Então, lembrando que produto é multiplicação. Então, quais dois números que quando a gente multiplica vai dar 2? Bom, é bem simples, né? É o 1 e o 2. Então, um vai ser positivo e o outro negativo. Como aqui está positivo, quando a gente for fazer 2 menos 1, vai dar 1 positivo. Então, a gente percebe que o negativo vai ser o 1 e o positivo vai ser o 2. Se a gente desenvolver esse produto, a gente volta nessa equação aqui, tá? Então, fica x menos 1 vezes x mais 2 é igual a zero. Quando que o produto de dois números é igual a zero? Quando um dos dois números é zero. Então, ou x menos 1 é igual a zero, ou x mais 2 é igual a zero. Então, olha só, terminando de resolver aqui, nós temos que x menos 1 é igual a zero e que x mais 2 é igual a zero, tá? Na verdade, a gente coloca um ou aqui, mas os dois serão as nossas raízes. Então, olha só, que número que quando eu tiro 1 dá zero? O próprio 1, né? Então, x é igual a 1. Ou, x é igual a que número que quando eu somo 2 dá zero? O menos 2. Então, as raízes desta equação são o 1 e o menos 2. Para a gente testar se isso daqui é verdadeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá e substituir aqui, ó, no lugar do x, o 1 e depois o menos 2. Vamos ver se é verdadeiro? Na verdade, a gente já tem a solução aqui, tá? Porque x menos 1 e x igual a menos 2. A pergunta aqui é a soma das raízes
Então, é só a gente somar esses dois. Mas só para a gente ver se a gente acertou, a gente vai colocar aqui, ó, fazer as contas e ver se está certo. Então, olha só. 4 vezes 1 ao quadrado, mais 4 vezes 1, menos 8, tem que ser igual a 0. Então, olha só. 1 ao quadrado, 1 vezes 4, 4. 4 mais 4, 8. 8 menos 8, 0. Então, uma a gente já sabe que está certo. Agora, vamos ver a outra. No lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Então, vai ficar 4 vezes menos 2 ao quadrado, mais 4 vezes menos 2, menos 8, igual a 0. Então, vamos lá. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Mais 4 vezes 2, 8. Então, mais com menos, menos, tá? Então, vai ficar menos 8, menos 8. Igual 16 menos 8, 0. Ou seja, as duas equações que nós encontramos está correta. É claro, né, pessoal, que nós não precisamos fazer sempre isso, né? Olha, até me cortei aqui. A gente não precisa fazer sempre isso, essa verificação aqui eu fiz, mais para explicar, né, sobre as raízes da equação. E aí, só terminando aqui, a gente tem que a soma é menos 2 mais 1. E menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Alternativa B. E aí, o que acharam dessa questão? Fácil, fácil, né, galera? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, deixem nos comentários. Curte, compartilhe. Um abraço e até mais.